um joguinho aí sem importância, né? São Paulo só precisa vencer muito, né? E tava comentando aqui, né? Jogo complicadíssimo. E aí, Pri, só para a gente começar a falar um pouco disso, né? 2 meses sem vitória. São Paulo, 4 jogos com derrotas seguidas, depois um empate contra o Bragantino. Teve evolução para você? São Paulo foi melhor nesse jogo aí de quarta-feira? Dá para a gente esperar um futuro melhor aí para o jogo de amanhã? Senna, eu particularmente gostei do jogo de quarta-feira. Para mim, ele foi uma, ainda que pequena, porque a situação ainda está meio azeda, tem que ganhar, tem que conseguir pontuação para sair dessa zona de desconforto, mas para mim foi uma pequena luz no fim do túnel, né? Porque o São Paulo ele se comportou de uma maneira que me agrada mais nessa partida. Beleza, mas aí o São Paulo, no final do primeiro tempo, levou uma enxurrada do Bragantino, um monte de finalização e tal. Mas, assim, esse tipo de situação, ele faz parte das circunstâncias de uma partida, né? Eu até estava conversando com o assessor do Bragantino depois do jogo lá na Zona Mista, e a gente estava falando sobre o jogo, eu estava brincando com ele, que ficou bom assim e tal. E aí a gente começou a falar sobre como uma mesma partida de futebol, isso é muito curioso, né, nesse esporte, ela te permite não, ela tem vários capítulos diferentes na mesma partida. Então, o São Paulo tem ali uns 20, 25 minutos de jogo, e fora de casa, geralmente ao contrário, né? Onde o São Paulo, para mim, dominou o Bragantino. O Bragantino não conseguia jogar, entrou jogando super devagar, e o São Paulo teve várias chances, aproveitou as que teve, duas das que teve, né? Mas uma só nesse período de pressão. E aí depois, beleza, o time de São Paulo cai, o do Bragantino cresce. Acho que são coisas que são normais no futebol. É claro que é legal você fazer uma partida 90 minutos perfeita, mas isso é difícil demais aqui no futebol brasileiro. E quando você é o São Paulo e enfrenta o Bragantino, complica porque o time do Bragantino é um time muito físico, é montado para isso. Então é difícil mesmo você acompanhar esse ritmo. Então essa instabilidade na partida, ela é normal, ela acontece, ela pode ser melhorada para não ter tanto impacto no resultado, para você saber se defender, porque o futebol também é você saber se defender nesse momento de pressão, né? Acho isso ok. O segundo tempo já achei mais equilibrado, não teve tipo essa divisão tão clara de São Paulo e Bragantino, de bons momentos, né? Foi um pouco mais misturado e tal. E por isso me agrada, assim, Sandra, porque isso faz parte, mas a gente viu o São Paulo jogar, a gente viu o São Paulo criar, a gente viu o São Paulo finalizar, a gente viu o São Paulo ter chances de gol, a gente viu o São Paulo sofrendo em certo momento e sabendo se defender em muitas jogadas. Então, assim, acho que teve uma pequena evolução de todos os setores, ainda as alas tão difíceis, né? Concordo com você. Assim como o ataque também, acho que foram muitos gols perdidos. O próprio Luciano, que eu sempre defendo aqui, teve chances que ele podia ter feito gols, mas não dá para reclamar, porque para mim o jogo dele ele foi o melhor jogador do São Paulo, que é curioso, já que o André Silva fez 2 gols. Então, assim, são várias pequenas coisas para a gente ir analisando e ver como uma pequena luz no fim do túnel. Pequena, porque um ponto, infelizmente, neste momento, não resolve nada. No final, talvez lá, de 44 para 45, pode resolver tudo. Mas agora, quanto mais der, mais pontos você somar, melhor para você sair dessa zona incômoda e ficar com o lado mental mais forte, né? Mas eu gostei, eu vi uma evolução do time. Acho que o São Paulo entrou para tentar ganhar o jogo e ficou muito perto disso. E isso é uma boa notícia. Faz tempo que a gente não vê o São Paulo entrar em campo, tipo, vamos ganhar o jogo. Às vezes não ganha, às vezes perde, às vezes empata, às vezes ganha, mas tenta ganhar, né? Joga para ganhar. Então, assim, para mim foi. Eu não saí frustrada, tá? Do jogo. Beleza, que ainda não saiu da situação incômoda, mas, de novo, não está na situação incômoda por empatar com o Bragantino em Bragança Paulista, ou de perder para o Flamengo no Rio, né? A gente já cansou de falar isso. Mas eu não saí frustrada. Eu achei que o São Paulo, o máximo era que conseguiria era empatar, e em muitos momentos da partida o São Paulo teve muita chance de ganhar. Então isso para mim é bom. Acho que é um trabalho de formiguinha que dá para melhorar. Ah, sim, sem dúvida. Dá para evoluir, vai ter uma evolução, né? O Crespo acabou de chegar também, não dá nem para a gente. Como algumas pessoas acabaram fazendo sábado, né? Já querendo, sei lá, rotular ou taxar o time do São Paulo, o trabalho do Crespo, já até por ranço por outras coisas. E aí, Kaique, a gente tem esse jogo aí de amanhã,
que assim carrega um outro peso, porque clássico tem essa questão. Ele sempre vale o dobro. Ele sempre vale o dobro. Se o São Paulo, Deus o livre, deixa eu bater na madeira aqui, como eu fiz no pré-jogo. Se o São Paulo perde, o peso é o dobro. Parece que a gente perdeu mais 2 jogos. Não é só o clássico que perde. Mas também, se ganhar, a gente não só empurra para o outro lado a crise, mas como a gente ganha uma moral. E o próximo jogo, assim, teoricamente, é na teoria, né? É um pouco de alívio dessa sequência difícil que o São Paulo tem. Porque o São Paulo pega aí Flamengo, Bragantino, clássico contra o Corinthians, aí tem uma tendência a respirar com o Juventude, embora seja fora. Depois já vem pancada de novo, Fluminense, Copa do Brasil com o Atlético e tal. Então, esse jogo ele tem aí um peso muito muito grande de, além de ser um clássico, sendo um momento muito decisivo aí para esse começo de trabalho do Crespo também, né, Kaique? Senna, eu costumo dizer que o clássico ele gera, inclusive, não é o caso do Crespo, tá? O Crespo acabou de chegar, pelo amor de Deus, mas o clássico ele gera sobrevida para trabalho de vários treinadores, né? Eu acho que, inclusive, Ou ele acaba com o trabalho também, né? Exato, exato. Mas a vitória no clássico ela gera sobrevida, né, para alguns trabalhos. Eu acho que o Zubeldia no comando do São Paulo ele teve algumas sobrevidas, né, até chegar ao fim do ciclo. Não é o caso agora, porque é um começo de trabalho, mas daria uma sobrevida com relação a daria uma sobrevida para o São Paulo com relação a críticas, né? Eu acho que seria a semana que vem, a próxima semana até o próximo jogo seria muito mais tranquila. O pré-jogo do próximo jogo depois do Corinthians seria muito mais tranquilo se o São Paulo conseguisse a vitória. São frases clichês, mas a gente costuma dizer que clássico é um campeonato à parte, né? Clássico vale mais do que os 3 pontos. E o bom pro São Paulo é que ele tem um treinador que já passou pelo clube, sabe o peso, sabe a importância e o tamanho de um clássico. Acho que ele vai transferir isso para dentro do vestiário, apesar de que os jogadores do São Paulo, a grande maioria, a imensa maioria, já sabem também o peso de um clássico. Então, ainda mais jogando em casa, né? Traz o torcedor de volta também, né? Até o número de ingressos vendidos tem sido decepcionante. Eu sei que a Pri tem essa opinião também. Eu esperava um número de ingressos vendidos muito maior já nessa altura, né? A um dia do jogo, mas enfim, o fator emocional ele vai dizer muito, né? O fator emocional ele vai dizer muito, porque os dois times estão vivendo situações semelhantes, de muita pressão. Eu acho que o mais importante de tudo é você sair na frente do placar. Para essa partida de amanhã especificamente, com os dois times pressionados, não estão com a corda no pescoço, o momento do campeonato não é nem para isso, mas é um momento de pressão, né? O Corinthians vem de uma vitória, tudo bem, mas uma vitória sem jogar bem, sem desempenhar, e tem todo o clima político que envolve o clube. Então, tem pressão para os dois lados. Eu acho que o mais importante é você não sair atrás do placar para animicamente você não ter uma queda ao longo do jogo. Acho que isso é o mais importante para esse jogo de amanhã no Morumbi. Esse lance dos ingressos aí tem uma questão que a gente estava discutindo aqui no nosso grupo, né? Tem toda uma questão que a gente vem falando, né, de preço de ingresso, que a diretoria precisa pensar em como trazer o torcedor mais para perto, baixar valor, fazer, sei lá, promoção. Não que a torcida do São Paulo não venha comparecendo, não é isso. Mas é entender o momento. O momento ele não é animador. Então tem muita gente que largou a mão, tem muita gente que falou assim, não vou ver, não quero. Eu até costumo falar isso aí, tem gente que não gosta de ouvir, mas assim, se Deus o livre, o São Paulo tá numa segunda divisão, tá no outro lugar, muita gente abandona o clube. Tem muita gente que não vai acompanhar mesmo e larga, né? Só que assim, então por isso também a gente não pode nem cogitar a possibilidade do São Paulo cair, né? Agora, para esse jogo de amanhã tem algumas coisas, né? Além da diretoria ter que ler o momento, entender o momento, que é trazer o torcedor para perto, você tem também aquela questão da biometria facial, né, Pri? Porque eu tenho amigos aqui que já falaram, pô, eu comprava ingresso, eu podia passar para o meu irmão, para o meu amigo e tal, agora eu não sei como é que eu faço, então eu nem compro. Porque como tem que ser a biometria facial,
Se eu não puder ir no jogo, eu não posso passar para ninguém. Então eu não vou nem comprar. E muita gente deixou de ir por isso, ou deixou de comprar. Você acha que também isso pesa, Pri? Senna, acho que pesa, sim, e acho que até você falou sobre o torcedor entender o momento, né? Porque a gente vê muito torcedor desanimado, cansado, e não vou mais enquanto for do Casares, enquanto for do Belmonte, enquanto tiver lá o Wendel, sabe? A galera xingando, enfim. E eu entendo, e acho que o torcedor tem que entender o momento e a diretoria também. Tipo, olha, a gente vai ter aqui um período de adaptação. Porque, assim, isso aí não é o São Paulo que é uma vítima, tá? Isso aí é normal, é um negócio que veio por segurança, todos os clubes estão passando por isso, é uma coisa nova no futebol e que a gente vai ter que se acostumar, não adianta lutar contra a maré, ela tá aí, a gente tem que aceitar. O que eu acho é que faltou o que falta nesse momento é um entendimento do momento, como a gente está falando, de, pô, vamos passar por uma adaptação importante aqui nas arquibancadas, então, ó, eu vou... O São Paulo vai abaixar o ingresso, a organizadas, eu falei isso na live e repito, vão ajudar a motivar o torcedor a voltar para o estádio, o torcedor vai se organizar para apoiar nesse momento importante. Acho que é todo mundo, mas a diretoria tinha que ter essa participação. Eu sinceramente não sei dizer, eu acho que na média aqui do estado de São Paulo, R$ 100 o ingresso mais caro para São Paulo e Corinthians é meio que normal, né? O São Paulo, inclusive, sempre teve o ingresso mais barato dos dois maiores times aqui, né? Dos três maiores, comparando com os outros dois. Corinthians e Palmeiras, estou falando. Então, assim, sempre foi o menor. Só que, para o momento, justamente para isso que você falou, fica ruim, né? Porque, de fato, a maior parte da população não consegue gastar R$ 100 à toa, só se vai mesmo, só se está confirmado e tal. E eu acho que o torcedor vai ter que passar por essa adaptação, isso é fato. Vai ter que se organizar em relação a isso, não sei como vai ser um desafio para todos nós, mas faltou essa parceria de, vamos entender o momento de adaptação, de mudança, de novidade, para a gente conseguir chamar o torcedor mesmo com essas dificuldades que vão acontecer nesse primeiro momento. Mas eu vejo também muita gente que tem biometria, podia estar indo, é sócio torcedor e está escolhendo não ir, porque não gosta da gestão, né? Só que a gestão vai sair, né? O São Paulo, se cair, vai ser uma consequência para sempre para o torcedor. Amigo!